E te contamos que nessa semana há a expectativa de que o presidente Lula e Jacques Wagner se encontrem para definir o futuro da liderança do governo no Senado. O senador foi alvo de uma operação da Polícia Federal com suspeitas de participação no esquema de fraudes diante dos avanços relacionados ao caso Master. E isso vem se transformando numa preocupação para o Palácio do Planalto. É o que analisa o Cristiano Noronha, vice-presidente da consultoria de análise política Arco Advice. Bora conferir. O presidente Lula se reúne na próxima semana com o senador Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado. O senador foi alvo nessa semana de uma nova operação da Polícia Federal relacionada ao Banco Master. De acordo com a investigação, Jacques Wagner teria recebido um apartamento avaliado em quase 2,5 milhões de reais do banqueiro Augusto Ferreira Lima, que é ex-sócio do Banco Master. E a PF também aponta que o senador teria recebido outras vantagens econômicas do banqueiro, incluindo o repasse de mais de 5,5 milhões à BN Financeira, que é uma empresa administrada por parentes do senador. Ainda entre as vantagens supostamente recebidas, a Polícia Federal cita o uso gratuito de aeronaves que foram custeadas por Lima e pelo Banco Master e o recebimento de ingressos para shows no exterior. Jacques Wagner chegou a dar uma entrevista afirmando que o presidente Lula falou para ele seguir firme, que era uma tentativa, na verdade, de desgastá-lo, Jacques Wagner, e que ele poderia continuar contando com a confiança do presidente da República. O líder também chegou a dizer que ele continuaria no cargo, que ele não deixaria a liderança do governo lá no Senado. Mas o fato é que essa entrevista não repercutiu bem no Palácio Planalto, que teme contaminação na campanha de reeleição do presidente da República. Além disso, o desgaste de Jacques Wagner também nesse momento pode acabar complicando o andamento da agenda do governo no Senado. Vale ressaltar que a agenda nessa reta final, antes do recesso, que começa a partir do dia 17 de julho, está carregada, tem lá, por exemplo, o fim da escala 6x1, a medida provisória do frete mínimo, que foi aprovada pela Câmara e agora está lá no Senado, a autonomia financeira do Banco Central, aposentadoria especial de agentes de saúde, entre outros itens. Portanto, a expectativa é que Jacques Wagner deixe o posto numa tentativa de contenção de danos aí para o Executivo. Rogério Carvalho é o primeiro vice-líder do governo, ele é do PT de Sergipe, o primeiro vice-líder do governo no Senado e pode, eventualmente, passar a ocupar o cargo de líder do governo. Daqui para frente, tanto a campanha de Lula quanto a de Flávio vão continuar tentando colar o escândalo do Banco Master um no outro. E o fato é que ainda tem muito aí a ser revelado, E certamente esse vai ser um dos vetores que vai definir a eleição presidencial de outubro. Também falo sobre esse assunto com o nosso analista Theo Cury, porque, Theo, para além dos impactos político-eleitorais para Lula, com relação ao futuro de Jacques Wagner na liderança do governo no Senado, também o futuro do senador fala muito sobre o que tende a ser a relação entre o governo e o Senado Federal, que não vive o seu melhor momento. Davi Alcolumbre, diante das suspeitas contra Jacques Wagner, vem a público e sai em defesa do senador. O que a gente também coloca aí nessa conta, nessa conversa entre Jacques Wagner e Lula? Esse é um ponto importante porque pode bagunçar a estratégia do Palácio do Planalto nessa reaproximação com o Davi Alcolumbre, porque a partir do momento em que um dos principais hoje algozes do governo no Senado Federal, presidente do Senado, sai em defesa de um nome que o governo está tentando retirar da liderança, isso também dificulta os próximos passos do governo politicamente no Senado Federal. Davi Alcolumbre já teve ali um estremecimento na relação com o Jacques Wagner no passado. Esse estremecimento foi corrigido, foi atenuado ao longo dos últimos tempos. O Jacques Wagner é um político experiente, tem uma boa relação com parlamentares de diversos espectros políticos, dos mais diferentes partidos, tem um respeito muito grande na oposição ao governo do presidente Lula no Senado Federal, é bem respeitado entre esses opositores. Então, a retirada dele, a saída dele da liderança do governo, como uma ala do governo defende,
pode impactar nessa relação do governo daqui para frente com o Senado. Uma relação que hoje, com o Jacques Wagner, que é respeitado e que tem essa aproximação e essa proximidade, não está boa. Sem ele, como que vai ficar? Essa é uma indagação que parte do governo faz nesse momento. Há uma avaliação de que o presidente Lula não deve ele próprio retirar o Jacques Wagner, mas aguardar um pedido de renúncia dele da função de líder do governo no Senado Federal. Ao mesmo tempo, quem que seria esse nome para manter essa relação e para conseguir fazer valer os interesses do governo no Senado Federal e dialogar e articular politicamente com os parlamentares e, em especial, com o Davi Alcolumbre, em um momento em que o governo depende do Senado para uma série de aprovações, como, por exemplo, a PEC da segurança. Acho que também não está tendo sucesso, né, Theo? Porque você vê a rejeição ao nome de Jorge Messias, você vê a PEC que prevê o fim da escala 6x1, o governo conseguiu acelerar na Câmara dos Deputados, mas quando chegou no Senado, teve esse freio aí e Davi Alcolumbre não dá qualquer tipo de sinalização de que, de fato, o tema vai avançar para as eleições desse ano. Pois é, e no final das contas, o governo também querendo, para prestar contas à população e mostrar que está fazendo algo na segurança pública, aprovar a PEC da segurança, que está engavetada há muito tempo no Senado Federal. Ou seja, a avaliação está ruim com o Jacques Wagner, pode piorar sem ele, e o Davi Alcolumbre, ao fazer essa defesa pública dele, também mostra que gostaria que ele continuasse onde ele está. Então, isso tudo entra nessa conta que o governo precisa fazer nos próximos dias. É olhar para essa estratégia, essa conversa, expectativa que nessa semana Lula e Jacques Wagner se encontrem.